Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. De imediato, convidamos para fazer parte da mesa o senhor Elton Luiz Erzen, gestor da Unidade de Saneamento Corsã Farroupilha, para explanar sobre as obras e melhorias previstas em nosso município por solicitação das bancadas do MDB, PP e PL. Passo a palavra ao vereador Eurídice Sutili. Boa noite a todos. Eu e todos os vereadores, os demais vereadores da base do governo, protocolamos o requerimento de número 28/2021, convidando o senhor Elton Luiz Erzen para que viesse até essa Casa Legislativa explanar a respeito de obras e melhorias previstas que a Corsã pretende realizar em nosso município. Então, aproveito para lhe cumprimentar e desejar boas-vindas, senhor Elton. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eurídice Sutili. E passamos a palavra ao convidado, senhor Elton Luiz Erzen. Boa noite, presidente Eleonora, demais vereadores. Cumprimentando a presidente desta sessão, estendo os votos a todos que aqui se fazem presentes. Agradecer primeiro o espaço, né, para que a Corsã possa divulgar as ações que vem desenvolvendo nos últimos anos, principalmente no que tange aos problemas recorrentes que tínhamos até então, do abastecimento de água no município de Farroupilha, principalmente em relação à regularidade, a normalidade do abastecimento, que era uma constante reclamação dos munícipes e desta casa e do poder concedente também. Para que essa situação acontecesse, para que esse resultado viesse a dar os frutos que a gente imagina que já tenha dado, evidente que ainda não está no ideal, a gente ainda almeja melhorar muito, né? Mas temos assegurado, então, desde o início do verão passado, um sistema com abastecimento regular, sem maiores interrupções que não sejam aquelas que são de rotina e de manutenção que eventualmente acontecem no sistema. Para que isso acontecesse, algumas obras foram importantes e algumas ações também que a própria unidade executou no último exercício. Então, Farroupilha tinha até então uma característica de ter um sistema operacional com volume acentuado de perdas físicas, né, físicas e comerciais. Então, conseguimos reduzir esse volume para um patamar de 30% do que produzimos. Claro que é um número expressivo ainda, mas perto do que a maioria das companhias de saneamento opera no país, é um número bastante positivo, né? A média das empresas de saneamento beira os 40%, algumas acima de 40%. Então, só aí tivemos um ganho extraordinário também na capacidade de distribuição, no momento que eu deixo de perder uma água potável que eu estava perdendo até então. Tá? Nós temos ainda alguns problemas de perdas não físicas, que a gente chama de perdas que nós temos com ocupações irregulares, né, em que a gente perde o controle. São ocupações de grande monta, os senhores sabem das situações que a gente tem. Temos principalmente dois focos importantes, no industrial e no outro, no antigo desvio do pedágio. São dois pontos em que o consumo é precário e, para não dizer irregular, precário, né? E esse volume ele entra nas nossas perdas também, tá?
Então, essa foi uma primeira medida, reduzir as perdas para poder deixar de perder um volume que a gente estava tratando. Num segundo momento, fizemos algumas obras de melhoria também da nossa capacidade de produção. Nós tínhamos um sistema que operava dentro de um limite de um consumo normal e que sempre ocasionava problemas em finais de semana e dias de maiores consumos e também quando de alguma normalidade no sistema de produção, falta de energia, manutenção de algum sistema, então era um caos para retomar o sistema. Então melhoramos nosso volume de produção, aumentando a nossa capacidade de produção do sistema Burati de 130 litros por segundo para 150 litros por segundo e mantivemos o sistema Julieta, que a princípio tinha uma função de ser desativado, mas que se mostrou importante naquele momento e mais do que nunca, vocês vão ver depois, é fundamental para o sistema de Farroupilha. Então nós aumentamos nossa capacidade de produção para que na sequência a obra, que foi uma obra importantíssima, a obra de capacidade de distribuição, que é a primeira etapa da adutora Nova Sardenha. Um investimento importante que garantiu uma capacidade de recuperação e de distribuição de água tratada. Até então, nós tínhamos uma capacidade de produção, mas não conseguimos fazê-la chegar ao cliente. Tá? Então, essa primeira etapa da obra foi fundamental para que isso acontecesse, além de aumentar nossa capacidade de distribuição, também de recuperação do sistema em momentos de crise, em momentos de retomada por falta de energia ou alguma manutenção do sistema. Também foi fundamental nesse processo a conclusão, ainda em dezembro do ano passado, do reservatório de 2 milhões de metros cúbicos no Pio 10º, que é um pulmão do nosso sistema. Então, sempre que há alguma normalidade do sistema, uma demanda superior à nossa capacidade de produção instantânea, esse reservatório é importante para suprir, naquele momento, aquela demanda, aquela emergência. Então, esse investimento também foi importantíssimo. É uma obra que foi executada dentro de um tempo recorde, uma tecnologia nova, aproximadamente 7 meses de obra para a execução de um reservatório que armazena 2 milhões de litros de água. Fundamental foi esse processo também. Está em andamento agora a segunda etapa da obra de adutora do bairro São José. A primeira etapa eu esqueci de mencionar. Ela iniciou na Nova Sardenha e veio até o bairro São José, em Mediações São Francisco. Agora estamos fazendo a segunda etapa, que é do bairro São José até o Pio 10º, em torno de 3,8 km de rede DN400, uma tubulação relativamente grossa. Já está executada 1/3 da obra. A expectativa é de que até o início do segundo semestre essa obra esteja concluída. Tá? Na primeira etapa já foram feitas todas as intervenções necessárias. Aqui, quando se executasse a segunda etapa, não houvesse a interferência no sistema, de modo que as pessoas sequer vão perceber a execução da obra. Então, as conexões, as interconexões já foram feitas por ocasião da primeira intervenção. Também está prevista a execução de um novo reservatório de 1 milhão de litros no bairro São Luís. É uma obra que já foi licitada ainda no ano passado, e que, por uma desses problemas que acontecem, ela apresentou um problema do local da instalação. Inclusive, foi objeto de apreciação dessa casa, a regularização do imóvel da família Buscaíno, em que a Corsan tem um acordo já firmado, uma negociação com a proprietária, para aquisição da área e execução do reservatório. O reservatório já está licitado, o acordo com a proprietária já está feito. Agora estamos esperando a tramitação da regularização da área, para que na sequência possamos dar início à obra. É uma obra também complexa, porque é um reservatório elevado e tecnicamente aquele local é perfeito para a execução da operação do sistema. Então não tínhamos muitas alternativas, aquele ponto era ideal para o sistema como vem operando até então, para garantia de pressão, cota, entre outros. Tá? Então, a expectativa é que tão logo se tenha a regularização do imóvel, a obra inicie. É uma obra relativamente complexa, porque é um reservatório elevado de concreto, e tem uma previsão de execução em 18 meses no máximo. Também já está licitada, mas está em sede de discussão de realinhamento de preços,
a execução da adutora e reservatório do sistema industrial, que vai atender também uma demanda de umas famílias lá da Vila Esperança, que tem uma carência, né, de abastecimento. Então, em razão de toda esse episódio da pandemia, né, que acabou afetando a maioria das empresas, alguns materiais tiveram um preço muito alterado em relação à execução de entrega de materiais, tubos, entre outros, né. A Corsan fez a licitação prevendo que a empreiteira entregasse o material e a execução da obra, e a empreiteira está, nesse momento, negociando o realinhamento do preço do fornecimento do material, em razão do desequilíbrio financeiro que ocorreu. Por isso que a obra está um pouco atrasada, já era para estar sendo executada. Também nós temos previsão de adequação de nossa estrutura de energia e de melhoramento dos sistemas de distribuição. Nessa linha, então, está licitado em julgamento, creio que ainda tenhamos um retorno positivo ainda até o final do ano, a capacidade de readequação do sistema de energia de subestação do primeiro recalque Burati, que hoje nós não conseguimos aumentar a nossa capacidade de produção em desfavor de que nossa capacidade energética instalada não atende à demanda. Então, estamos fazendo uma licitação, já está licitado, uma readequação da subestação de energia, possibilitando que, quando tenhamos água bruta, possamos recalcar 300 litros por segundo para a estação de tratamento Nova Sardenha. Já no sistema Nova Sardenha, inclusive já tem uma empresa vencedora, nós vamos fazer um investimento na ordem de 3 milhões de readequação de todo o sistema Nova Sardenha, aumentar a capacidade de produção dos atuais 150 litros por segundo para 200 litros por segundo, com readequação de todos os grupos motores bombas. São 3 grupos novos que serão instalados. Os atuais já estão bastante defasados, então a ideia é a gente ter um sistema novo, moderno, com controles de níveis, de recalques, todo um sistema informatizado, e também a adequação da subestação de energia lá no local instalado. Então, são investimentos que a Corsan vem fazendo no sentido de garantir a normalidade e a regularidade do abastecimento, que é o que a comunidade espera da gente. Em termos de água, são esses investimentos que eu posso citar como executados, em execução, licitados com garantia de execução. Nós temos várias outras obras em fase de estudos, em fase de lançamento digital. Uma delas é uma aquisição de uma área próxima da ETA Nova Sardenha, para que possamos lá no local aumentar a capacidade de produção com novos filtros, novos decantadores, passando para operar com 300 litros por segundo, e a instalação de um novo reservatório lá também de 3 milhões de metros cúbicos de armazenamento. Também em razão, né, público aqui que a gente está enfrentando uma dificuldade que já é notória, né, da nossa capacidade de reservação lá do sistema Burati. Fomos surpreendidos ainda no ano passado com uma seca sem precedentes, né, que esse ano se mostrou que pode ser pior. Então, hoje o sistema Burati ele tem um comprometimento bastante acentuado da sua capacidade de reservação, né, nos forçando a tomar medidas de contenção de tratamento daquele sistema, voltando a utilizar sobremaneira o sistema Julieta, com uma operação de 24 horas por dia. Até então, o sistema Burati correspondia a 80% do nosso volume de água distribuído na cidade. Hoje retomamos para 50%. Né? Então, em razão dessa situação de emergência, estamos utilizando o sistema Julieta a pleno, 24 horas por dia. Então, hoje, 50% do volume de água distribuído na cidade de Farroupilha provém do sistema Julieta. Tudo isso para dizer que lá tem previsão de investimento também. Em razão da situação que ocorreu no verão passado, daquela seca histórica, né, a Corsan tentou um convênio com a UX no sentido de fazer um estudo para o alteamento da barragem. A ideia da Corsan originária seria aumentar em torno de 70 centímetros a 1 metro a capacidade de reservação no local, o que teria sérios impactos ambientais, também de desapropriação de áreas,
porque seriam alagadas áreas que eventualmente não são pertencentes à Corsã, entre outros. O estudo da UX demorou bastante tempo e se tornou inviável economicamente e também parecia muito demorado para execução, se eventualmente fosse feito o contrato com a UX. Então, o que se mostrou mais razoável, a Corsã fazer um estudo para trazer água do sistema São Miguel para o sistema Burati. Então, agora estão sendo finalizados os estudos para a execução de uma adutora do sistema São Miguel para o sistema Burati, de modo a garantir a normalidade e a regularidade daquele sistema em situações de emergência que a gente vem eventualmente a sofrer no futuro. Em termos de estação de esgoto, que imagino que também seja a demanda que esteja na pauta dos vereadores, nós temos, lamentavelmente, a informação de que o contrato com a execução da ET foi denunciado pela Corsã por abandono da empresa, né? Então, está na fase de denunciação do contrato. Estamos tentando que a empresa, a segunda colocada no certame, se habilite e venha executar o restante da obra, que está em torno de 80% concluído, faltando tão somente obras pormenores. As obras físicas, que envolvem somas significativas, estão prontas, né? Então, há pequenos ajustes a serem feitos, mas que a atual contratada se mostrou incompetente para executar. As obras de canalização, de coleta de esgoto estão a pleno vapor. A empresa está dentro do cronograma. Imaginamos que as redes coletoras, como as estações de bombeamento, que têm prazo para execução até outubro deste ano, estejam concluídas até lá. A princípio, no primeiro momento, seriam as considerações que eu teria para fazer. Estou à disposição dos senhores para as perguntas e questionamentos. Obrigado pela sua explanação, senhor Elton. E eu passaria a palavra, então, agora aos senhores vereadores para seus questionamentos e considerações. Com a palavra, a vereadora doutora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Estendo, então, boa noite a todos os colegas vereadores, nosso convidado, Elton, e também quem está nos assistindo aqui presencialmente e nos seus lares, a empresa e todos os servidores da casa. É um prazer receber aqui na nossa casa e ter essas informações, porque muito se ouve, né, a questão da Corsã, mas realmente saber o que está acontecendo, nada melhor, né, que quem está à frente da Corsã nos passe essa questão das obras que já estão iniciadas e o que poderá, então, ser concluídas, né. É uma grande preocupação do município, como não é privilégio de Farroupilha, né, na questão do abastecimento de água, inclusive do saneamento básico. E a gente tem informação que o presidente está com reunião marcada com a Samantha Takimi, que é, na verdade, a superintendência, né, para falar nessa questão do novo marco do saneamento básico. Isso é importante, esse diálogo entre Executivo e Corsã, para que se chegue, então, nos encaminhamentos necessários, né. E na questão também de que tu fala ali das habitações irregulares, né, sabe-se também do Executivo que vai estar já contemplado, né, no primeiro núcleo habitacional. Então, vai ter, com o tempo, uma regularidade também, que esses problemas que nós temos hoje poderão diminuir ou ser sanados com esse diálogo aberto que tem entre governo e Corsã. Eu sempre digo que acho que o diálogo resolve muito. Então, nós temos, além das obras já em andamento e as que já foram concluídas, grandes expectativas que nosso município não sofra muito com abastecimento. Esse novo marco de saneamento básico seria, assim, o ideal para a nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, conte sempre conosco, no que precisar nós estamos à disposição. Obrigada. Obrigado, vereadora doutora Clarice Baú. A palavra continua à disposição. O vereador Caleb já havia pedido a palavra. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Elton, tudo bem? Então, nós conversamos na sexta-feira numa reunião, né? Uma reunião virtual,
E aí eu expus ao senhor algumas questões que eu, como leigo, não tinha conhecimento, né? Por isso que é sempre bom a gente poder conversar. E ter percebido que o senhor tem ido à rádio algumas vezes, né? Para esclarecer algumas coisas nesse sentido. Porque às vezes a população não sabe realmente o que está acontecendo. Ou não tem noção da dimensão do problema. E naquela reunião o senhor esclareceu para mim que para fazer aquele afundamento, digamos assim, né, na barragem do Burati, esse afundamento ele traria um benefício muito pequeno, né, pelo trabalho que daria para fazer, como o senhor chama, fundeamento, isso? Desassoreamento. Desassoreamento, né? Então, para mim, na minha mente leiga no assunto, né, eu sempre imaginei, bom, a barragem está vazia, cavoca, entra água, e aí, com a informação do senhor, o resultado seria um ou 2 dias a mais de água, né? Então, para a gente ver, quando a gente não conhece, a gente começa a ter algumas soluções que às vezes não fazem sentido, né? Bem como também subir muros ao redor e fazer um alteamento, né? Ficaria inviável a princípio, porque só o estudo já demanda mais de 3 milhões, né? Então, uma coisa que complica bastante. Eu percebo que assim, existem muitas coisas que estão programadas para serem feitas ou sendo discutidas até que se chegue a uma conclusão, que é o que a gente não sabia, né? Também levantei aqui nessa Câmara outro dia a questão sobre os buracos nas ruas. Então, não sabia daquela informação. Eu vou fazer a pergunta novamente para o senhor poder explicar para todos nós, né? E ficar registrado então na casa. Quando a Corsan faz um trabalho na rua e o trabalho depois ou fica um buraco, ou fica um calombo, ou não fica tão legal quanto a gente esperava, né? O procedimento que nós devemos ter como cidadãos, então, é qual? Obrigado, Caleb, pela oportunidade. Em relação à reclamação da repavimentação, que tem sido alvo de alguns questionamentos, não só do senhor, de outros colegas que a gente tem trabalhado essa questão, é importante salientar assim de que o nosso contrato, o vereador Gilberto sabe, já foi secretário de obras ainda quando eu já estava aqui na gestão, nós temos um protocolo. O protocolo é de que a Corsan, quando abre uma via para fazer uma manutenção no sistema, ela gera automaticamente uma ordem de manutenção. Essa manutenção, se ela ela só vai ser paga para a terceira no momento que a Corsan for lá fiscalizar e der o ok, está executado o serviço. Só que ela não termina naquele momento. Sempre que houver a necessidade de ir lá refazer o serviço que não teve a garantia, vamos dizer assim, no primeiro quando a gente fomos lá fiscalizar estava ok, um mês depois aquele buraco cedeu, aquele calçamento soltou, o asfalto fragmentou. Sempre que houver essa situação, tem que abrir um chamado para a Corsan, né, de forma formal, né, para que a gente notifique a terceira para que ela vá lá no local, porque ela tem uma garantia contratual de que ela deva refazer em caso de defeito na execução do serviço. Então, essa é uma garantia que nós temos. Agora, se essa demanda não chega até nós, a gente não tem como reportar formalmente a empreiteira para ir lá naquele local executar aquela demanda novamente. Então, a grosso modo, é desse modo que funciona, dessa forma que funciona. Ela recebe depois da fiscalização, mas se ela tiver que refazer, ela vai ter que refazer de forma gratuita aquele serviço. Ok, muito obrigado. Obrigado pela sua resposta, senhor Elton. Obrigado, vereador Caleb Coelho. Com a palavra, o vereador Juliano Luiz Baumgarten. Boa noite, senhora presidenta, vereadora Clarice, demais colegas vereadores, todos os cidadãos que nos acompanham aqui nesta noite, seja de forma presencial ou virtual. Gerente Elton, muito obrigado pela sua presença nessa casa. Ela estará sempre de portas abertas quando for necessário. Obrigado por estar aqui, por trazer algumas informações. Então, eu acompanhei algumas coisas da sua fala, não tenho muitas perguntas, mas uma delas vai quanto à questão do tratamento de esgoto, que é talvez, vamos dizer assim, a demanda mais espinhosa, vamos usar essa conotação. Por quê? Porque faz um pedaço, mexe, abre a rua, começa tentativa de troca e para. Eu quero tentar entender por que há uma dificuldade no segmento dessas obras
principalmente essas de esgoto, o que está impedindo? Falta de recurso humano, falta de recurso financeiro para a execução da obra, né? E mais ou menos no que está previsto neste ano de 2021 de tratamento de esgoto no que tange ao nosso município. E a segunda pergunta, eu estava ouvindo você falando que 50% da água hoje é lá da barragem do Burati e se está utilizando também a da barragem da Julieta. Existe algum estudo ou alguma obra no sentido de tentar termos aquela barragem, obviamente fazer o tratamento a fim de termos uma reserva técnica daquela água, ou isso é uma utopia? Seriam as minhas duas perguntas. Muito obrigado, senhora presidente. O esgoto tem sido, então, o nosso calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer assim. Até então, a demanda que era mais urgente, a mais latente, era a questão da água. A Corsã tem enfrentado diversas dificuldades, né, relacionadas à obra de esgoto. A principal delas é a complexidade que tem de resolver a questão da empreiteira. A empresa terceira que não cumpre o contrato. Então, o órgão público, a gestão pública, ela se notabiliza por uma série de formalidades legais que a gente não pode ignorar. Eu não posso simplesmente chegar lá e correr com a empreiteira. Nós temos formas legais de fazer o distrato. E isso demanda tempo, infelizmente. Então, vereador, as obras que estão acontecendo de redes coletoras e de estações de bombeamento de esgoto, todas elas estão obedecendo rigorosamente o contrato e os prazos legais. O que está pendente e que impede efetivamente a Corsã ter tratamento de esgoto é a conclusão da estação de tratamento de esgoto. O que está pendente lá são obras superficiais e uma de grande impacto, que é do emissário final, que também não andou de forma mais célere, porque houve uma demora acentuada na cessão de uso, na servidão de passagem, que também era uma atribuição municipal, que acabou sendo aprovado somente esse ano. Então, assim, claro que não é esse o inconveniente único, mas uma série de fatores que fez com que a obra de fato não acontecesse. Não é por falta de recursos, não é porque a Corsã não quer cobrar esgoto, não quer tratar esgoto, porque de fato a obra não aconteceu porque uma empresa não cumpriu com o contrato. A grosso modo é isso. Obrigada. Em relação ao sistema Julieta, nós estamos agora, esqueci de mencionar também, que nós estamos licitando uma estação de tratamento compacta, chamada Maeta Compacta. A ideia é que a gente possa utilizar o sistema Julieta de forma adequada, com uma nova subestação junto à que já existe, de forma que a gente possa aumentar a capacidade de tratamento e melhorar mais ainda a qualidade de água distribuída daquele local, porque tanto a água da Julieta quanto a água do Burati, ela vai para as famílias, para as residências, dentro dos mesmos padrões de potabilidade de qualquer sistema operacional da Corsã. Então, não há problema na água consumida do sistema Julieta, não tem nenhuma amostra identificando qualquer problema. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos aumentando a capacidade de produção e ainda acelerando mais a qualidade da água distribuída daquele local. Claro que o ideal seria nós tratarmos todo aquele esgoto que entra para dentro da Julieta, de modo que não houvesse uma dispensa tão grande de produtos químicos para efeitos de tratamento e purificação daquela água naquele local. Mas enquanto isso não ocorre, é evidente que para a Corsã é mais oneroso tratar a água do sistema Julieta do que o sistema Burati. Mas o que está em jogo aqui é a regularidade, é a oferta em tempo integral de água para a cidade, independente do custo. Muito obrigado pela sua resposta, senhor Elton. Muito obrigado pela sua resposta, senhor Elton. O vereador seguinte inscrito é o vereador Roque. Contudo, eu vou passar para o meu segundo vice, que é o Chico, para assumir,
porque eu preciso ir conversar com o representante das pessoas que estão se manifestando lá fora, a bem de que a nossa sessão possa continuar na tranquilidade. Então, eu peço para os senhores me dispensarem por alguns momentos e o vereador Chico vai assumir. Aqui, ó. Aqui estão os inscritos, tá? Então, agora é o Roque Severino. A palavra está com o senhor Roque Severini. Senhor presidente Sutili, Obrigado. parabéns por conduzir a sessão nesse momento. Senhor Elton, gerente da Corsan, prazer em conversar com o senhor e desde já quero te parabenizar pelo trabalho que vem desenvolvendo em nosso município juntamente com a sua equipe. Eu faço essa introdução de parabenizá-lo porque nós precisamos separar o que é a administração local do que é a administração da Corsan propriamente dita e que não se confunda com a administração atual, mas a administração desde sempre da Corsan, que tem dialogado de forma, vamos dizer assim, na contramão do que se imagina de um planejamento, ao meu ver. Porque a gente, desde sempre, e olha, eu fui vereador aqui em 96, 97, 98, 2000, 2003, 2004, por aí, e se você pegar o discurso da Corsan daquela época e de agora, é mais ou menos igual. O que eu acho que falta, sinceramente, é planejamento na Corsan, porque dinheiro não falta. Por que eu digo que não falta dinheiro? Porque é só olhar as planilhas de arrecadação. Eu me comprometo a olhar o do município de Farroupilha. Eu sei que a Corsan tem um olhar mais social, porque ela olha também para os municípios que talvez não tenham arrecadação da forma com que nós temos aqui em Farroupilha. Mas eu sou vereador de Farroupilha e eu preciso defender o meu município. E eu preciso defender o meu município, os nossos munícipes, os nossos consumidores, a nossa água. E eu ouso a dizer que nós não temos falta de água em Farroupilha. Nós não temos falta de água, a gente tem uma falta de planejamento da Corsan. Porque desde sempre o município de Farroupilha foi parceiro disso. Leia-se lá nos idos dos anos em que o Dr. Jaime foi prefeito da cidade, em que ele comprou e fez a barragem da Corsan da linha Julieta e depois concedeu para a Corsan. Leia-se a barragem do Burati e leia-se um contrato de concessão feito de forma muito duvidosa com a Corsan e a prefeitura à época de administrações anteriores, que não fez a devida leitura das consequências de um contrato de longo período e que não impõe absolutamente prazo algum à Corsan para cumprir as cláusulas existentes no contrato. E hoje a gente nota a barragem do Burati totalmente prejudicada por falta de um cuidado e de um planejamento para aquela área. É lógico que agora não adianta mais botar uma máquina lá só que não vai resolver. Mas uma hora é problema da área de energia, outra hora é problema da falta de água, outra hora é problema da falta de bombeamento, outra hora é problema disso, é problema daquilo. O fato é que hoje nós temos uma barragem da Corsan da linha Julieta, que é uma das águas que mais recebe tratamento, possivelmente, do estado do Rio Grande do Sul, pelo grande número de poluentes que vai para dentro daquela barragem. E nós temos uma barragem do Rio Burati, que está ali na UTI, respirando com aparelhos. E o que nós vamos fazer? Nós temos que cobrar de quem? Da Corsan. Da Corsan. Nós temos locais do município de Farroupilha, como por exemplo o Burati, que não tem água. Não tem água. Inclusive, é algo difícil de entendimento daqueles moradores, porque lá tem a barragem e lá não tem água. Não tem água para as empresas, não tem água para os moradores.
E eu quero, Elton, te dizer o seguinte: tu és um grande profissional, tu sempre abriu as portas da Corsan aqui e sempre esteve disposto ao diálogo. Mas eu sei que o teu, vamos dizer assim, que a tua capacidade de atuação é limitada. Então eu acho que nós temos que dialogar com o andar de cima, com o governo do estado, com a presidência da Corsan. Nós, através aqui da nossa bancada, estamos fazendo contato com a Corsan e até propuseram fazer uma reunião online, mas nós preferimos fazer presencial com moradores e empresários do Burati, que estão sem água lá, tem poço artesiano, tem empresas não conseguindo mais fazer o licenciamento, para concluir, senhor presidente, fazer o licenciamento, porque precisa ter a outorga dos poços artesianos que foram construídos lá atrás, para poder fazer o pavilhão da empresa. E hoje eles usam água dos poços artesianos e não conseguem mais obter o alvará, porque a prefeitura exige para o licenciamento ambiental a outorga do poço artesiano, que custa 10, 20 mil para fazer, em plenas crises. Então, Elton, na verdade eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, estou fazendo aqui um desabafo, que a gente possa fazer com que isso chegue na presidência da Corsan. Obrigado pelo teu trabalho e pela tua participação aqui. Obrigado, vereador Roque. A palavra está com o nosso colega Amarante. Boa noite, presidente Chico Sutili. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite às pessoas que estão aqui nos ouvindo. Elton, nós, quando secretário, a gente sempre teve um diálogo, e um bom diálogo. E o que eu ouço e continuo ouvindo hoje das pessoas é a questão do após obra ou durante a obra, né? Então eu lembro que muitas vezes eu te ligava, eu te cobrava e tu fazia os reparos. Hoje nós estamos vivendo, como toda a indústria, e eu não quero colocar que o sistema público seja diferente, nós não podemos ser diferente do privado. A indústria, o privado, ela busca tecnologia, ela busca inovação, ela busca novos critérios de trabalho para que atenda a demanda conforme demandado. Por exemplo, nós aqui, uma região da Serra, somos criteriosos em todos os nossos trabalhos e cobramos agilidade e queremos respaldo. Nós fizemos lá, cuidamos da nossa rua, cuidamos da jardinagem, cuidamos de nossas moradias. Assim como nós cobramos muito o serviço do poder público para que ele seja rápido e ágil, nós temos muita... eu não sei se é falta de acompanhamento, Elton, eu sei que você já justificou que são empresas terceirizadas e tudo mais, mas são serviços que está, de certa forma, muitas vezes afetando a população de Farroupilha ali fora. Ou pela demora, ou pela forma do serviço, e tu sabe que a gente debateu muitas vezes, muitos questionamentos, a gente até, em alguns momentos, com os fiscais da prefeitura, a gente até parou obras da prefeitura, por questões de maus serviços, ou por entendimento daquele bairro, daquela população, não aceitar aquele método de trabalho. Então, uma seria esta pergunta que eu faço: o que nós, como Corsan, que temos que avançar, assim como nós cobramos do nosso gestor municipal, que temos que buscar novos métodos de trabalho para ter menos incômodo, para que, no fundo, quem nos paga, no caso do gestor público, aqui é o pagador de imposto, no caso da Corsan, é os pagadores da água, né? E a minha segunda pergunta, Elton, como vai um pouco de encontro à pergunta do vereador Roque, em relação ao contrato feito com a Corsan, que já está aí, eu acho que há 10 ou 15, próximo dos 15 anos, e nós sim avançamos com obras agora, né? Então nós, na verdade, como você citaste, foi feito aquele reservatório de 2 milhões de litros, muitas tubulações foram feitas, está sendo feito agora as canalizações, a ETE para o tratamento do esgoto, estão sendo executados. Mas tudo isso, eu acho que nós perdemos muito tempo. A Corsan, ela não deu a devida atenção e agora me parece que está correndo atrás. Eu te pergunto, vai ser executado, conforme tu falou aqui nos próximos meses, os serviços conforme, claro que terminar as tubulações, né?
para fazer a ligação da água do Burati, aqui de Nova Sardenha, até o reservatório do Pio X, assim como outras obras que tu citaste. Mas quando que nós podemos concluir? E para terminar, estes 3 quilômetros que agora você vai fazer a escavação, ele vai passar pelo centro da cidade. Quais vão ser os critérios desta obra para ter o menor impacto possível? Claro que eu sugeria, se eu tivesse oportunidade, ou se tivesse dentro do escopo aí da Corsã, para que essa tubulação passasse ali pela linha férreo, onde afetasse o menos possível os moradores. Porque tu sabe, abrir rua, ou seja, calçada, buracamas, essa coisa toda aí fica. Isso eu quero dizer para você que incomoda muitos moradores. Mas nós explicamos para eles, é uma nova obra, nós vamos colher ali na frente. Mas as pessoas querem agilidade, querem a rapidez, a mesma coisa a manutenção de uma casa. O quanto antes o empreiteiro, o pintor, aquele que está fazendo sair da nossa casa e nos liberar, é o que nós queremos e aqui é o que os munícipes de Farroupilha querem. Muito obrigado, Elton. Obrigado, colega Amarante. Antes de passar o direito à resposta para o senhor Elton, eu convido a doutora Eleonora, a presidente, a tomar posse do seu cargo novamente. Obrigado. Obrigado, vereador Sutili. Então, vamos à resposta do senhor Elton. Eu agradeço, Gilberto, a parceria e continuo de portas abertas para quando o senhor bem entender e quiser vir até a Corsã. Não deveria ser diferente. Em relação à pavimentação, nós tivemos várias experiências, né? Inclusive de uma obra que nós paramos, por incrível que pareça, não era uma obra pública, era uma obra privada. Então, muitas vezes, eu não estou aqui querendo fazer uma competição se o público é melhor que o privado é melhor que o público, mas é que muitas vezes acaba repercutindo na Corsã intervenções que nem sempre são de nossa alçada. Quando a gente fala daquela obra lá do Santa Catarina, era uma obra executada por uma empresa privada que tinha tão somente a coparticipação da Corsã no oferecimento do material. Tá? Nem por isso não merecia um atendimento melhor, né? Fugia um pouco do nosso controle a questão da pavimentação, porque a princípio não era a nossa atribuição a repavimentação naquela obra. Em relação às demais, Gilberto, nós temos prazos legais de execução e que são exíguos, né? Então, muitas vezes, ficamos nesse dilema. Vamos cumprir o prazo da repavimentação de calçada, por exemplo, 24 horas, ou vamos esperar compactar um pouco melhor aquele material para não fazer o serviço? Então, nem tudo é tão fácil, tão simples como a gente imagina. A gente tenta achar o senso comum. E eu tenho acompanhado quase que diariamente, se não semanalmente, as pendências relacionadas à pavimentação, né? Então, inclusive, quando vim para cá, dei uma olhada. Nós temos menos de 50 ordens de serviço no sistema, que incluem asfalto que será feito amanhã. Então, o sistema está relativamente enxuto, perto da complexidade que é o sistema de Farroupilha, que envolve uma série de intervenções diárias nas vias da cidade. E ainda reitero que muitas delas são de interesses de terceiros privados. O vereador esses dias teve a oportunidade de presenciar, em que esse buraco é da Corsã. Então, para não polemizar na dúvida, a Corsã chama para si o problema, inclui o maior serviço, vai lá, manda fazer, quando na verdade nem era nosso. Isso é uma questão. Claro que a gente está aqui para ouvir sugestões de todos e queremos melhorar o processo. Então, sugestões de processos, de procedimentos sempre serão bem-vindas. Estamos abertos à colaboração de todos. Estamos reiteradamente cobrando qualidade e celeridade da terceira. Tá? Não é por falta de cobrança que o serviço talvez não esteja acontecendo. Eventualmente pode ter falhas. Por favor, me apontem nos locais que vamos remediar, vamos refazer, vamos cobrar deles, porque imagino que uma empresa
Terceira, ela não queira refazer um serviço de forma gratuita, né? Porque vai ser um prejuízo violento, por isso que eles não vão receber nada por isso. Então, é importante essa fiscalização, porque quanto mais fiscalização, melhor fica o serviço e menos retrabalho dará. Em relação à adutora, nem sempre, se a gente olhar no Google Maps lá e verificar o trajeto mais adequado, por exemplo, a aviação férrea, isso é uma série de intervenções que tem relação com manutenção, com acesso. Por isso que a utilização de via pública que é um padrão de utilização. A via pública regular é um padrão de acesso para a empresa fazer manutenção depois. Se eu fizer na via férrea, teria que desapropriar a via férrea, porque eu vou ter que fazer intervenções. Como é que eu vou fazer o acesso? Tem uma série de quesitos. Mas no local, a gente está, por exemplo, trabalhando na Flores da Cunha, nós não temos até então nenhuma reclamação dos usuários de lá, porque a empreiteira vem executando o trabalho de forma razoável, para não dizer de forma eficiente, com compactação, inclusive já fazendo a repavimentação do local. Então, até o momento, acho que o trabalho vem sendo feito a contento. E a escolha pela via da Flores, tecnicamente, foi a mais adequada em relação à execução de manutenções e outras intervenções, inclusive com conexão com o bairro, porque essa adutora vai melhorar muito o abastecimento do sistema 1º de maio. Então, eu tinha que passar próximo do 1º de maio para fazer a conexão com o sistema de lá. Se eu passasse aqui na versão férrea, teria que trazer uma adutora daqui até o 1º de maio. Assim, vamos fazer interconexão com o 1º de maio e também com São Luís, de modo que a gente possa fazer uma setorização. É muito operacional isso, mas só para esclarecer por que a opção por lá. Que ela permite uma setorização, porque nós vamos manter o sistema antigo e o novo também. E, eventualmente, uma manutenção no antigo, eu opero com o novo. Uma manutenção no novo, eu opero com o antigo. Então, tecnicamente, foi a melhor solução que a gente encontrou. Talvez, realmente, olhando de fora, assim, a aviação férrea era menor impacto em pavimentação, em transtorno para os usuários. Mas, em termos de operação, tecnicamente, a opção pela Flores da Cunha foi mais adequada. Obrigado. Obrigado, senhor Elton. Obrigado, vereador Amarante. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Boa noite a todos. Obrigado, presidente Leonora, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas aqui na casa. Obrigado pela presença aqui, Elton. Muito obrigado mesmo por disponibilizar tua presença aqui. Alguns detalhes no sentido de que nós estávamos reunidos também com o prefeito, e o prefeito tem já agenda marcada com a Samanta, superintendente da Corsã, respeitando, a gente sabe que sim, certas coisas a gente tem limite, nós mesmos aqui, eu como vereador, nós temos limite, então a gente sabe que o teu limite, até então, aonde pode conseguir atuar, é limitado também, então ele buscou a superintendente nesse sentido para poder tratar, e ele assumindo então o papel de presidente da MES, então representando vários municípios, com essa reunião ele pretende fazer uma análise. A gente sabe que a Corsã hoje tem uma vontade do nosso governador, que pode mudar então a maneira como a Corsã ela é administrada, pode mudar, para deixar de ser o governo mesmo, o Estado quem comanda ela. Então, nessas mudanças, o prefeito municipal ele está extremamente preocupado com a questão de Farroupilha nesse processo, que é um processo extremamente delicado. Então, deixar tranquilo que o prefeito, então representando a MESN, e Farroupilha, ele está extremamente preocupado com toda essa questão, com todas as possíveis mudanças que podem vir ali nesse processo todo, e está então analisando a melhor opção para a nossa cidade. Eu queria te trazer aqui também, parabenizar pelo teu serviço, serviço técnico, sempre que a gente precisa, ou a população precisa, vem falado muito bem do teu serviço daqui, e a gente sabe que a Corsã sim ficou em débito com Farroupilha durante um tempo muito grande, um débito grande mesmo. Ultimamente a gente vem vendo um atendimento, vem vendo várias obras. Esse ano, felizmente, nós não tivemos aquela quantidade absurda de reclamações de pessoas que chegavam no final de semana e não tinham água. Então, eu acho que o que é de se apontar como problema, a gente tem que apontar os problemas, mas a parte que teve melhorias também deve ser indicadas, tá? Eu acho que a Corsã não pode parar, ela deve muito para Farroupilha, ela tem que continuar com essas obras, é extremamente importante.
Eu queria te fazer uma pergunta e, de repente, montar num cronograma da Corsã e ver o que você tem informação a respeito nesse sentido, porque eu estou sendo demandado pela comunidade do Burati. Tá? No Rio Burati, a comunidade de lá, ela vem com uma preocupação, e essa preocupação não é de hoje, Elton. Essa preocupação é a respeito da barragem. Como é que está a barragem? A gente sabe que hoje, com a quantidade de nível baixo, a pressão que se faz dessa quantidade que tem água lá em cima da própria represa não é grande coisa, mas quando isso enche, a gente sabe que tem uma pressão bem alta. E eles tinham uma preocupação muito alta a respeito da elevação, né? Que não é o caso de elevar o nível em função de uma barragem maior, que é o que parece que foi descartado como possibilidade. Mas eles ainda continuam com essa preocupação em função de como está lá embaixo, como aquela represa está. Existiu nos últimos tempos, se faz uma manutenção técnica a respeito da barragem. Uma empresa que dinamita, e eu estou trazendo isso porque é relevante no sentido da comunidade preocupada. Tem uma empresa que nas proximidades ela dinamita e, segundo eles, tem muitas vezes uma quantidade de tremores fortes. E eles têm a preocupação. Gente, para nós parece de repente que é insignificante, mas vocês imaginem estar morando lá. Teve uma ocasião que, há um tempo atrás, um bom tempo atrás, eu era pequeno, isso é um bom tempo atrás mesmo, então, tinha um casamento de uma tia minha lá e começou a chover muito. Galera, eu estava em pânico naquela época, por quê? Porque eu sabia da barragem aí em cima. E os boatos daquela região era isso, tá, barragem, rompe, estoura. Então, para nós pode ser insignificante porque a gente não ocupa aquela posição, mas a gente sabe que um possível problema na barragem, aquela região ali embaixo é arrastada. Então, eu gostaria de saber nesse sentido, tem estudos que periodicamente se faz, então, periodicamente se faz análise da represa, da contenção aí, porque é uma população realmente preocupada com essa questão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sandro, pela questão, pela oportunidade. Sim, a Corsã executou ainda no 2019 e início de 2020 2 laudos do sistema Julieta e do sistema Burati. Então, os laudos, inclusive, foram disponibilizados para o poder concedente que havia nos requerido formalmente. Então, podem, a princípio, ficar tranquilos, porque o laudo foi no sentido de que, a princípio, não tem nenhuma anomalia na barragem, tanto da Julieta quanto do Burati. Com a palavra, o vereador Tiago Jorge Ilha. Senhora presidente, colegas vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham em casa, quero, em nome também dos meus colegas, agradecer, Elton, pela tua presença, né? Muito importante, e eu tentando ali ficar te observando pela sua coragem de estar nessa posição aqui, né? Eu acho que você já imagina como vai vir o nosso posicionamento, porque sempre ele foi muito claro, transparente e público, né? Com a questão do serviço que a Corsã tem prestado para a Farroupilha, mas eu também tenho que reconhecer que depois da tua chegada, pelo menos a gente tem alguém para falar, né? A gente tem alguém para dialogar, para conversar, e isso, nesse ponto, você nunca esquivou. Eu acho que fez bem para a companhia tê-lo aqui, então queria reconhecer esse teu trabalho. E ao mesmo tempo que eu ficava te observando, eu ficava pensando como é difícil, né, a tua posição nesse momento. A Corsã é uma empresa que o Elton muito bem falou aqui, se ela não consegue nem fazer com que o terceiro cumpra, tu imagina nós, prefeitura, nós, cidade de Farroupilha, fazer com que a Corsã cumpra o que no contrato está. Então hoje nós ainda temos uma defasagem de cumprir o que está no contrato, que já está contratado há quase 12 anos, e que a gente vem se arrastando com inúmeras situações que ao longo do tempo não se confirmam, né, Elton? E essa angústia, nós que somos representantes da comunidade, temos que compartilhar contigo nesse momento. E elas vão muito mais além da situação de ter uma rua aqui aberta e que demora para fechar, como os colegas falaram. O planejamento ao longo do tempo talvez impediu, e a falta de investimento por parte dos teus superiores, dando ferramentas a outros gerentes que aqui estavam, impediram que fosse concretizado. Uma cidade que dá lucro para a Corsã, uma dos melhores clientes do estado que a Corsã tem em Farroupilha,
e que não consegue cumprir. Questão do esgoto com muita defasagem ainda contratual, a questão de investimentos na própria barragem, de fiscalização. O vereador Sandro comentava aqui, eu achei até que ele ia falar aqui sobre o tremendo avanço das invasões na barragem do Burati. Mas olha, todo dia eu tenho recebido um vídeo ou tenho acionado a fiscalização ambiental da própria prefeitura, que tem muitas vezes, inclusive me responderam isso via documento, quando estive secretário me falavam a mesma coisa, da responsabilidade que a companhia tem do local, né? Não só de explorar o local, como também de cuidar do seu entorno. Então, invasões quase que semanais têm acontecido. Quem tem propriedade ali perto sempre vai avançando e muitas vezes o saneamento dessas propriedades são jogadas diretamente na barragem sem passar por qualquer tipo de filtro. Esse é um problema latente que tem naquela região. E eu gostaria de pedir para você que, na tua gestão, para não andar muito na história do contrato, quanto de investimento em valores ou percentuais a companhia, que tu apontasse quais são esses investimentos, tem feito para garantir que Farroupilha não tenha falta de água. Investimentos que aqui não me atrevo, Caleb, comentar tecnicamente se uma ação ou outra é mais eficaz. Mas conversei hoje à tarde com um profissional pós-doutorado nessa área técnica que me falou diversas situações que a Corsã poderia ter feito ou contratado, né, ao longo desses anos para que a gente pudesse ter uma melhor qualidade do nível da água que a gente fica aqui. Isso, inclusive, tecnicamente falando, ele comentava sobre o espelho da água ser maior ou menor pelo número de sedimentos que tem no local ao longo dos anos, né? Que isso também não é agora, a mesma coisa acontece na barragem da Julieta. Então, que você pudesse nos dizer aqui na Câmara hoje, quais foram esses investimentos por valor ou por percentual nos últimos anos para garantir que o farroupilhense não tenha falta de água. E também nos dissesse quais os valores, em valores ou percentuais, a Corsã tem investido e qual a previsão para entregar o esgoto que já está contratado há tanto tempo e não está cumprido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu já expliquei em outras ocasiões a questão da sedimentação. Inclusive, eu estive de tarde novamente lá no sistema Burati. É irrisório o volume de depósito de sedimentos no sistema Burati, porque você caminha tranquilamente no sistema lá sem sujar o sapato. Então não tem lodo, não tem sedimentação. E tive a oportunidade de esclarecer esses dias em relação aos volumes que isso representa. Nós tiramos do sistema Burati em torno de 8 milhões de litros de água por dia. Então, um metro cúbico, vamos trabalhar em metros cúbicos, 8 mil metros cúbicos. Um metro cúbico de lodo corresponde a um metro cúbico de água. Então, para que eu garantisse um dia de sobrevida no sistema Burati, eu teria que remover 8 milhões de metros cúbicos de lodo. É um volume significante, né, para garantir um dia de sistema, né? Então, acho que a tese pode até um dia ser o dia que evitaria um eventual racionamento lá no final, mas é muito pouco para o investimento que deveria ser feito para representar um dia essa monta de retirada de material. Não teria os números, posso trabalhar dos últimos 2 anos que eu estive aqui. Os 2 últimos anos a Corsã não tinha essa preocupação com investimentos na manutenção do sistema Burati, porque até então não havia essa perspectiva de eventualmente o sistema vir a entrar em colapso. Hoje já está previsto investimento. Havia lá então, em 2017, 2018, um estudo para trazer água do Rio das Antas para cá, que a princípio foi abandonado aquele projeto, que era sob a tese de que era mirabolante, muito oneroso para a companhia. Então, Thiago, não tem nenhum problema te dizer assim, que não houve investimentos nesse setor, porque a princípio não havia demanda escancarada e havia outras demandas mais importantes a serem executadas. E
reconheço que a empresa é superavitária em Farroupilha, mas não nos moldes que o vereador imagina que seja, né? Os números estão à disposição, a Corsan presta contas todos os anos ao poder concedente, né? Então não é essa oitava maravilha também. Em relação ao esgoto, não há, eu acho, talvez o senhor não estava presente quando eu mencionei que o contrato foi denunciado com a empresa rompeu o contrato conosco, nós estamos rompendo com eles, estamos denunciando o contrato por descumprimento, abandono da obra. Então, estamos na expectativa de que a segunda classificada chame para si a responsabilidade pela conclusão da obra e, executando dentro de um prazo legal, imaginemos que até o final do ano esteja concluída. Agora, não tem como precisar com certeza, até porque não está na minha alçada, de quando, de fato, a obra vai estar concluída, porque depende de uma série de variáveis. Se a empresa vai ou não aceitar o encargo, a segunda colocada de concluir a obra, entre outros, para delimitar prazos. Não sei se ficou mais alguma pendência. Obrigado, senhor Elton. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Com a palavra, o vereador Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite ao gerente Elton. Obrigado por vir a esta casa, né? A gente congratula aqui com a sua presença. Eu enumerei aqui as melhorias, né, e o quantitativo de obras que nós temos aqui. Relatei aqui algumas, né, em torno de 12 aproximadamente aqui, entre melhorias, obras que estão em andamento, né? E eu gostaria de sugerir, se possível, e fazer um pedido, que o senhor pudesse nos enviar, né, este relatório que o senhor acaba de estar, que é de extrema importância, para que a gente possa acompanhar, né, aqui nesta casa, né, que são coisas muito relevantes, né? A perda, por exemplo, 30%, né, a diminuição, que está incluso, né, nestas perdas também o consumo irregular, né, das áreas que também estão invadidas, né? Então, muitas melhorias que estão sendo feitas aqui, inclusive com números bem expressivos aqui. Então, faça essa sugestão, né, que o senhor possa nos trazer. E também, gerente Elton, colocar aqui, eu na semana passada, eu fiz aqui um requerimento, entrei em contato com o secretário de Obras, Argídio Schmidt, sobre uma obra na Rua Independência, numeral aproximadamente 67, que desde janeiro esta obra ela estava ali e ficou os buracos abertos e tal, e nós fizemos um requerimento. E foi importante hoje que o senhor colocou aqui que nós precisamos fazer, então, um requerimento junto à Corsan, para que a gente possa, então, ter agilidade dessa obra, porque às vezes nós vamos ao secretário, né, e a Corsan, então, é esclarecedora para nós também a sua vinda aqui. E eu perguntaria para o senhor o seguinte: desde janeiro, esta obra ali ficou aberta, né, e a gente fez requerimento, e o Argídio Schmitz me disse que já entrou em contato com o senhor e iriam dar uma olhada nessa obra da Avenida Independência, se não me falha a memória. Eu gostaria de perguntar para o senhor quanto tempo que se tem de execução, por exemplo, de uma obra, e se tem um prazo determinado para que essa obra seja concluída, né, e que seja recolocado então o calçamento ou o asfalto, se tem um prazo. O senhor colocou aqui 24 horas ali, não sei se foi bem essa a explicação, mas eu gostaria de saber então se tem um prazo, e dessa obra se o senhor tem o conhecimento que desde janeiro estava em execução e até agora abril ela não teve a sua conclusão. Obrigado, gerente Elton. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, vereador Davi. Não chegou ao meu conhecimento, talvez tenha sido encaminhado para alguém das obras, mas já tomei nota, vou verificar. Eu custo acreditar que desde janeiro esteja aberto lá, se for de fato, tem que averiguar o que aconteceu, porque não é razoável que isso aconteça. Nós temos um prazo legal para execução, a empresa tem um prazo legal para execução de asfalto, que é 10 dias ou 25 metros de asfalto por executar. O que acontecer primeiro, ela faz a repavimentação.
as calçadas de 24 a 48 horas e os calçamentos no máximo 7 dias. Então, eventualmente, a gente os prazos têm sido estendidos 1 ou 2 dias, dependendo das condições climáticas, entre outras, tá? Mas não foge muito disso. Se for janeiro, realmente só pode ter acontecido alguma anomalia, porque não seria razoável estar pendente desde janeiro um calçamento, seria isso, vereador? Isso, calçamento. Tá, eu vou verificar isso e prometo lhe dar um retorno ainda de manhã. E quanto ao relatório, não há problema algum, são dados públicos, inclusive eu estou com eles aqui, mas eu disponibilizo de forma virtual, que fica mais fácil. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Elton. Obrigado, pastor Davi. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, Adamati, demais pessoas que estão na casa. Elton, nós temos acompanhado o trabalho da Corsã, principalmente aí desde 2017, quando eu assumi uma cadeira nesta casa, e eu venho estudando bastante o tema e vendo, né, análises da qualidade da água na Julieta, no Burati, fazendo um trabalho de pesquisador, né, um trabalho que a gente tem que fazer para levar a notícia com segurança para a comunidade e para poder também ir lá na Corsã e cobrar da maneira correta. Realmente o último balancete que eu tenho acesso, acho que é de 2015, né, havia um superávit da companhia em torno de 8 milhões naquele ano, o que faz com que a gente realmente, né, se nós for pegar hoje 8 milhões no ano, acho que dá para contar nos dedos as empresas aqui da cidade que têm um lucro de 8 milhões por ano, né? Então a gente tem que ter essa cobrança e vocês da Corsã têm que se sentirem cobrados e entender que essa cobrança é natural e ela é para uma questão maior, que é a qualidade da água, que influencia diretamente na saúde da nossa população. Mas eu vou lhe dizer que me causa estranheza, tá? Eu fazia parte, inclusive, do Comitê Taquariantas, né, que chegaram a comentar naquela situação de buscar água, né, do Rio das Antas, só que, claro, além da questão econômica, também tinha uma questão de que a água do Rio das Antas estava com bastante grau de contaminação, inclusive pesticidas, né, que na época a gente discutiu na casa aqui, a doutora Leonora lembra bem, que eram realizados, enfim, na lavoura e acabavam contaminando a água do rio, e isso também inviabilizava esta água. Mas sempre, Elton, desde que eu estou na cidade, a reserva ali do Burati, né, a bacia aí, e a represa do Burati, ela sempre foi a última a secar de toda a região. Eu acho que todos vão lembrar aqui que na última seca vinha caminhão-pipa de Bento para levar água para Bento. Nós estávamos vendendo água para Bento Gonçalves. O pastor Davi de Bento me disse que é verdade. E eu me lembro disso muito, né? Não só para Bento, mas Pinto Bandeira, Garibaldi, né? Nós fornecíamos água com a nossa barragem. Isso eu estou falando há 2, 3 anos atrás, não é muito tempo assim. E então, assim, isso me chamou a atenção, né? Primeiro, como é que está em Bento? Está da mesma forma? Me causa estranheza, lá tem água dessa vez e não aqui, porque historicamente aqui nós somos a última cidade a faltar água, porque realmente nós temos 2 bacias, né? Nós temos 2 represas, a do Julieta, que nos dá um aporte de 25%, que ajuda, mas a do Burati, que sempre, teoricamente, foi muito, sanou essa parte de, pelo menos, de aporte de água para a população. Muitas vezes nós tínhamos problema do aporte de água pela falta de caixas d'água aqui no centro, né, que nós não conseguimos buscar. E aí que está. Aí a gente fez um investimento, a Corsã fez um investimento de milhões, e parabéns pelo investimento que fez, duplicando a adutora que vem da Nova Sardenha até o centro da cidade para represar água aqui e distribuir para os domicílios. E agora aparece essa questão da seca, claro que tem a questão sazonal da falta de chuvas, mas será que também não é importante a Corsã dar uma estudada e dar uma avaliada? Como é que está esses canos?
Será que não tem muita perda puxando água de lá? A gente sabe hoje, e um estudo mostrou, que em Farroupilha tinha 38% a 40% de perda, né? E isso se refletia no consumidor. Ou seja, de cada R$100 que eu pago de água, 40 é de perda. Não é para ninguém, não deveria ser nem para a Corsã, né? Então, será que não aumentou esse grau de perda? Será que não tem um vazamento dessa adutora puxando água e aí essa água não está indo para algum lugar? Eu estou levantando aqui uma questão, tá, senhor presidente? Só para que a gente possa debater, porque eu acho que é a nossa função aqui, né? Levantar as lebres, levantar alguns assuntos aí que podem, num primeiro momento, parecerem que não tenha muita importância, mas eu vejo, sim, eu vejo que seria importante dos funcionários da Corsã de fazer uma avaliação aí, ver se não está acontecendo alguma coisa, se não tem um vazamento, alguma terceira via aí acontecendo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Em relação ao vazamento, é impossível ter uma perda nesse sistema. Tecnicamente, questão de recalque, amperagem dos motores, isso tudo seria perceptível imediatamente. Tá? Então, em relação à perda, talvez o senhor tenha ouvido falar que a gente reduziu as perdas para 30%, vou disponibilizar depois para os senhores. Essa possibilidade de perda no trajeto não existe. Tá? O sistema de Bento da São Miguel também está a mais de 2 metros abaixo do nível normal. Então, nós estamos enfrentando uma seca verde. O último episódio de transbordo do sistema Burati foi em 2 de julho do ano passado. Depois disso, a gente vem só no declínio do nível do sistema. E já havia uma situação bastante complicada no ano passado. Imagino que o solo tem feito uma absorção também, aí teoricamente, né, de uma seca de longo tempo. Isso refletiu em redução do volume. Também, graças aos investimentos que a gente já mencionou, nós tivemos uma distribuição recorde de volume de água para o sistema consumidor. Nós tiramos de julho até o início desse mês 2.600.000 metros cúbicos do sistema Burati. Então, um volume considerável, considerando que, teoricamente, teríamos 3.800.000 metros cúbicos de armazenamento no local. Então, sobre esse aspecto, nós tivemos um aumento de consumo, tivemos uma recessão de chuvas, vamos dizer assim, né? Aliado ao aumento do consumo e, tecnicamente, de uma absorção do solo que já vinha de uma seca prolongada do ano passado. Então, talvez por isso se justifique a questão do nível. Tá? E quanto às análises, doutor, assim, podemos lhe disponibilizar as análises, que o senhor fala que só tem de 2015, as análises são feitas diariamente e não há objeção alguma em que a Corsã lhe forneça todos os indicadores de potabilidade, tanto da água bruta quanto da tratada. São dados que o sistema de monitoramento da vigilância sanitária tem feito com rigor e com a atenção que merece. Obrigado, senhor Elton. Obrigado, vereador Brunet. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra, o vereador Marcelo Broio. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos assistem, assessores da casa, pessoas de casa também. Só destacar, agradecer a sua presença, Elton, e o teu trabalho, e comentar 2 coisas, né? Uma pergunta em especial. Bem esclarecedor esse procedimento de como fazer essa questão de alguma demanda quando a obra fica inacabada, se vai para a prefeitura, é Corsã. Então, é um procedimento que eu também não sabia, e isso foi profundamente esclarecedor nas questões das demandas diárias, inclusive. E o segundo ponto, até para não me alongar, a questão do diálogo. Já foi falado bastante, e reforçar o que talvez em outro governo, outra gestão não fora feito com tanto êxito, agora está acontecendo. Não obstante, até a própria reunião com a superintendente, então, da vossa empresa, com o nosso prefeito executivo municipal. Então, destacar que com o diálogo é extremamente esclarecedor. Todas as questões a gente avança, como na noite de hoje, que se debate, se esclarece, se cobra, se ajusta, cresce todos, né? No bem de toda a sociedade. Então,
muito esclarecedor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Eu gostaria de passar, então, a palavra para o senhor Elton, para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Demais vereadores, eu agradeço a oportunidade. Sempre é um momento importante também para todos nós aprendermos um pouco mais e trocarmos experiências, isso é fundamental. E esse tensionamento é importante, né? Que eu ainda considero a Corsã uma empresa pública e o Legislativo também é um ente público. Acho que todos nós temos que conviver com esse tensionamento, com essa cobrança. Isso é importante, isso faz as coisas acontecerem. E posso dizer assim com certeza que tanto eu quanto nossa equipe aqui de Farroupilha está disposta a prestar sempre um serviço de excelência, no sentido de que tenha um serviço a contento, que a comunidade seja satisfeita com o que a Corsã faz. E dizer que estamos à disposição dos senhores, quando bem entenderem, quiserem vir até a Corsã, me ligar, estejam à vontade, não tem nenhuma objeção. E também, se quiserem formalizar as demandas de forma formal, também acho que é conveniente e é bom formalizar esses pedidos até para ficar um histórico, né, de demandas e ocorrências, tá? Então, de novo, agradeço a oportunidade e dizer aos senhores que estou sempre à disposição e sempre pronto para enfrentar novos desafios. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, senhor Elton Luiz Erzen, pela sua excelente explanação e respostas. E, de imediato, passo a palavra ao vereador Eurídio Sutili para que faça seus agradecimentos e finalização do convite. Obrigado, senhor Elton. Nós agradecemos muito pela disponibilidade do teu tempo aqui para nos apresentar as demandas, o que está sendo feito, o que foi feito e o que será feito. Agradeço muito pela sua presença. Obrigado e uma boa noite. Obrigado, vereador Sutili. Eu vou suspender por 2 minutinhos para que se desfaça a mesa. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.